Olá, amigos. Olá, alunos. Grande parte dos equipamentos comerciais da atualidade utiliza a técnica de montagem em superfície, que é chamada de SMT, com o emprego de componentes ultra miniaturizados para montagem em superfície, chamados de SMD. Então, o SMT é o tipo de montagem. O SMD é o tipo de componente. Como é feito esse tipo de montagem, como são os componentes usados e o que podemos fazer em termos práticos para a manutenção do equipamento ou realizar montagens com essa tecnologia, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Na verdade, quando os primeiros CIs, os primeiros integrados saíram, né, que as pessoas que eram robistas ou faziam manutenção, que estavam acostumados com componentes maiores, né, se assustaram, pensaram, poxa, mas eu não vou poder mais fazer manutenção, porque como é que eu vou soldar um CI, né? O CI naquela época, ele vinha numa borrachinha para não deixar que os leads fossem encostados com o dedo e entrassem curto. Eles tinham muitos problemas no início do seu uso, né? E depois eles foram melhorando e também pegaram uma maior resistência e tudo mais. Ainda hoje nós temos que usar umas pulseiras para alguns tipos de CI, mas não é sempre que se usa, né? É mais para microprocessadores, que os componentes mesmo, os 555, 741, contadores, esse tipo flip-flops não são tão críticos assim como eram antes, né? Na tecnologia de SMD ou na técnica de SMT, a gente também pensa assim, né? Poxa, como é que eu vou consertar agora, né? Como é que eu vou consertar um telefone celular, uma TV, se a maior parte vem com essa nova tipo de montagem, né? Ou seja, Surface Mounted Technology, que é o SMT, ou com os SMDs, que são os Surface Mounting Device. Na verdade, a gente acaba descobrindo que existe componentes, medidores, ferramentas que são desenvolvidas e você vai ficando cada dia com mais facilidade de trabalhar com eles. Por exemplo, se no passado a gente não tinha como fazer isso, não tinha nem ferro de solda para isso, hoje as estações de solda elas já vêm com kits, né, que você pode utilizar para encostar em cima do componente e ele soltar. Existem os sopradores de ar quente. Para quem faz manutenção, existe, e assim por preços bem acessíveis, os microscópios eletrônicos, né? Que estão custando aí 400, 350 reais para você fazer manutenção em SMD. Então você coloca uma câmera com super zoom, né, em cima da tua placa, liga ela no teu note, então você fica olhando o teu note para vamos dizer assim, mexer com o circuito, né? Soldar, ler, ver se tem alguma trilha quebrada e tudo mais. Nós temos ferros de solda que já vêm prontos para circuitos SMD. Enfim, foram se desenvolvendo coisas. Pontas de prova, né? Com SMD. Então você vem, a ponta de prova vem prontinha para você pinçar as pontas de um SMD. Então, à medida que a tecnologia vem com ela também todas as ferramentas necessárias para você poder trabalhar, né? Hoje em dia, se você for procurar em aparelhos comerciais, industriais, de usos médicos, praticamente 90% dele é SMD. E por que é SMD? Na verdade, ele já poderia ser antes. É que, por exemplo, você pega um transistor, né? O transistor, em relação ao invólucro dele, ele é muito menor. Então, na verdade, o que se fez foi simplesmente tirar aquela parte maior, que era só para você pegar, segurar, e colocar em um invólucro bem menor. O diodo é a mesma coisa. Agora, temos sempre que pensar que existem algumas coisas que a gente vai ter que lidar. Uma delas é com a dissipação de temperatura, mas isso é um assunto para uma outra conversa, né? Que nós vamos ter que falar muito especialmente disso, né? Como usar o SMD dissipando temperatura, né? Bom,
Na tecnologia convencional, os componentes possuem esses invólucros muito maiores, como eu falei. Quando você vê em SMD, eles ficam bem menores, mas eles já eram pequenos, a gente só tirou aquele invólucro maior. A maior parte do componente, que seria o invólucro e os terminais, são na verdade um desperdício de material, né? Porque eles ocupam um espaço desnecessário. Se você fosse pensar em montar os transistores que você monta, só o transistor, sem aquele material todo em volta, você vê que você ia montar placas muitíssimo pequenas, né? No entanto, o tamanho desses componentes também deve levar em conta a capacidade que você vai ter de manusear. Então eles ficam tão pequenos que você às vezes fica sem condição de manusear. Aí que vem as ferramentas especiais de hoje em dia, que são as pinças, todas aquelas ferramentas que a gente consegue comprar em kits, né, para SMD. Existem vários kits para SMD, vários fabricantes, né, para quem trabalha com manutenção desses circuitos. Uma coisa muito importante é que as pessoas pensavam assim: ah, mas agora que tem SMD, eu não vou mais poder consertar a TV, eu não vou poder mais consertar um aparelho de celular, enfim, um monte de coisas que eu não vou poder mais fazer manutenção, rádios, etc. Bem, na verdade você pode. Na verdade, abriu-se um outro leque, né? Se abriu um outro tipo de técnico, né? Por exemplo, você leva hoje uma TV de tela de LED para consertar. A pessoa fala para você: olha, o reparo é R$ 300. E ele vai pegar essa placa sua e vai trocar. Só que essa placa que ele vai trocar, ele vai tirar a sua, vai mandar para um técnico que tem as ferramentas, e esse técnico vai fazer a substituição, a manutenção, já vai repassar para ele uma boa e vai fazer manutenção nessa usada que vai receber. Veja que se abriu um outro gancho, né? Tem aquele cara que faz a manutenção, vamos dizer assim, grossa, ou seja, troca aquela placa, e aquele cara que vai fazer aquela manutenção fina, vai fazer reparo naquele circuitinho. Às vezes o circuito não tem mais reparo, né? Principalmente quando é uma questão que a placa está danificada. Mas existem outras soluções, outras maneiras de se fazer isso, inclusive às vezes quando você é um equipamento médico, é importado e é necessário, né? E esse equipamento está descontinuado, existe no Brasil empresas que fazem a tropicalização, né? Que vão redesenhar aquela placa SMD totalmente, vão construir ela de novo e entregar a quem de direito. Os transistores, né, quando você muda para SMD, eles têm uma outra característica, né? O nome deles vai mudar, né? Então, por exemplo, se você pegar um transistor como o BC548, né, ou 2N2222, eles já existem em SMD. Então vamos ver, o BC547, por exemplo, passa a ser BC847. Então o 8 é a designação da versão em SMD. Então, se você prestar atenção, todos os componentes que você conhece aí, chaveadores, amplificadores de baixa frequência, de alta frequência, você vai encontrar em SMD, né? Resistores eles vão ficar a partir de 1/8 de dissipação. Eles vão ficar um pouco menores, mas vão estar aí com essa dissipação de 1/8. A ideia básica da tecnologia SMT é usar os componentes que têm os seus invólucros reduzidos, como eu falei para você. Isso faz com que você tenha que ter proteções para ele, né? Por exemplo, se ele aquecer demais, ele vai soltar da placa, certo? Então, tem dissipadores para isso. Alguns usam pastas dissipadoras para soldar, então os componentes ficam junto à placa com pastas dissipadoras. Outros usam metais mesmo, né, para dissipar. Outros usam coolers soprando na placa, vocês devem ver isso em computador, né? Enfim, existem várias técnicas para tentar manter esse componente frio. Como eu falei para vocês, uma das
grandes vantagens quando você tem uma nova tecnologia é abraçar essa tecnologia e tentar entendê-la e desfrutar dela para você crescer na sua profissão. Então, se você faz manutenção ou se você quer fazer manutenção, lembre-se. Primeiro, você tem que ter um bom ferro de solda, no melhor caso, uma estação de solda. Segundo, nessa estação de solda, um soprador de ar quente. Terceiro, adquira uma câmera dessa que eu falei que forma uma espécie de microscópio. Elas não são tão caras e dá para você, nessas lojas que vendem material para fazer manutenção de celulares, você encontra. Fontes, esteja sempre muito bem aterrado, sua bancada tem que estar aterrada. Existe hoje em dia também um plástico, né, uma borracha, que você deposita sobre a sua bancada, e esse plástico ele vem com várias separações para você colocar o SMD em cantinhos ali, né, em pedacinhos, para eles não se perderem. Eles são muito usados porque faz manutenção de celular e de relógios eletrônicos. Esses novos relógios aí que você encontra no comércio, né? Não esses de pulso, mas o que você encontra no comércio que fazem temperatura, dia, calendário, etc, etc, etc. Você vê que ele tem uma plaquinha SMD e depois ele tem o digital dele. E tem lá um CI dedicado. Então, esse tipo de relógio e outros componentes, né? Essa borracha é muito interessante para fazer manutenção. Outra coisa que é interessante, daí na sua oficina, monte um cantinho, certo? Monte um cantinho. Pegue uma mesa, coloque essa borracha, ela é muito barata, você encontra facilmente. Coloque a borracha em cima da mesa, compre um jogo de pinça, a estação de solda, forme aquela local só para fazer manutenção de SMD. Não dá para fazer na sua bancada normal. Não tente. Você vai acabar perdendo componente. Ele tem que estar realmente segregado ali. Você vai ver que com o tempo você vai poder começar a fazer manutenção em placas de vídeo, placas de computador, de vídeo de computador, placas aceleradoras, circuitos como varicaps de TV, placas de driver de TV, placas de driver de USB, essas placas que formam o que hoje a gente tem como televisor, né? Então, você pode fazer manutenção para vender esse componente, né? Por exemplo, um varicap, né? Então você pode pegar um varicap de uma TV que estava com problema e tal, você fazer manutenção e revender, né? Então tem várias linhas aí. Essas ignições de automóvel, né? Elas são com SMD. Então tem várias pessoas que a ignição queima. Então se você fosse lá e pegasse essa ignição, levasse, abrisse, fizesse manutenção na ignição, ela ficaria boa, funcionando, e você poderia vender. Então assim, o que você só precisa é de um bom local. Outra coisa, tenha todas as tabelas de leitura. Veja que o SMD não tem cor, então todos os componentes têm dígitos que vão identificá-lo. Às vezes é difícil de distinguir o que é um capacitor, o que é um resistor SMD, o que é uma bobina SMD, o que é um transistor SMD. Então, veja que você tenha, nos sites dos fabricantes, você encontra isso muito rapidamente. Quase que semanalmente saem novos componentes SMD, então você tem que estar atualizado. Já deixa aí no seu computador os links dos sites dos fabricantes para você buscar mais rapidamente esses componentes e os códigos de substituição. Gente, a gente podia ficar falando aqui sobre uma série de coisas.
voltada para essa nova tecnologia, né? Uma coisa que eu vejo que os alunos sempre perguntam, né, no curso, ou nas aulas ao vivo por Skype, ou lá na sala de aula do WhatsApp, poxa vida, mas como é que eu vou aprender a consertar a televisão? Como é que eu vou aprender a consertar um rádio FM e tal? Aquela coisa? Como é que eu vou consertar um varicap? Como é que eu vou consertar um telefone celular? Gente, assim, ó, você aprende eletrônica, certo? Agora que você aprende eletrônica, você tem que entender vamos dizer assim, subpedaço de eletrônica. Então, se você vai aprender, se você quer se dedicar à manutenção de celular, você vai ter que aprender a trabalhar com SMD. Você vai ter que investir em ter ferramentas para isso. Se você vai trabalhar com manutenção de TV, você vai ter que ter ferramentas para isso. Então, você está aprendendo eletrônica. Agora, você tem que pesquisar todo dia, sobre esses novos componentes. Tá ok? Era isso. Obrigado. Até a próxima vez.